Bom dia, crianças, tudo bem? Mais um dia de aula. Hoje, dia 8/7 de julho de 2020. Anotem a data no caderno, pulem linha e vamos para o título da nossa aula de hoje, que ainda é de língua portuguesa, tá bom? O que nós vamos ver hoje? Mais um pouquinho de ortografia. Só que hoje nós vamos ver o uso do e do mas não se referindo especificamente ao som nasal, mas sim aos tempos verbais. Lembram-se que nós já conversamos sobre isso? Que quando a gente quer dizer que algo vai acontecer no futuro, nós teremos que colocar o verbo com né? E quando essa ação for praticada no plural, por mais de um ser. E o se tiver no passado. Quando a gente quiser dar a ideia de passado, o verbo precisa terminar com se for praticada a ação por mais de um ser, né? No plural. Bom, então o nosso assunto é este. Anotado no caderno, pula em linha. E quem é que vai hoje nos auxiliar na nossa aula? O conto clássico, né? O conto de fadas, A Bela Adormecida. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse conto, tá bem? Mas já podem anotar no caderno. Reescrita do final do conto, A Bela Adormecida. Então, quando nós estávamos na escola, vocês fizeram a primeira AP, né? Avaliação em processo, a AP, avaliação da aprendizagem em processo. Então, foi a primeira, foi a de entrada que a gente fala. E uma das questões, vocês teriam que terminar o conto A Bela Adormecida. Então, foi em cima dessa avaliação que a nossa aula hoje será feita. Eu peguei uma provinha de um de vocês, transcrevi aqui na minha folha e nós vamos observar como é que essa criança escreveu o final do conto e como que ela fez uso dos verbos, tá bom? Então, essa é a intenção. Reescrita. Quem se lembra o que é a reescrita? É quando a gente vai escrever de novo alguma coisa. E esse alguma coisa aqui é o final do conto. Então, o conto já está escrito e a reescrita é quando você faz novamente uma escrita sobre algo, mas usando as suas próprias palavras, do seu jeito, né? Lógico que não fugindo das características da linguagem do conto, tá bem? Bom, então, para quem não se lembra do conto A Bela Adormecida, lembram-se desse livro aqui? Contos de Fadas? Então, do nosso acervo, né? Do nosso material. Então, para quem não se lembra, eu não vou ler, tá? Porque ele é bem extenso. Então, a Pro só vai fazer um reconto rapidamente com vocês, para vocês se lembrarem da sequência dos fatos, né? Dessa história. Então, esse conto é aquela história que a menina, aos 15 anos, espeta o dedo na agulha, na roca, né? E dorme por 100 anos. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque quando ela nasceu, as fadas foram presenteá-la, né? E aí eram 13 fadas. Mas os pais, né, o rei e a rainha, só tinham 12 talheres para servir na festa, né? No banquete. Então, uma ficou de fora. A 13ª ficou de fora, ela não pôde ser convidada por causa disso. E ela ficou muito ressentida por não ter sido convidada. O que é que ela fez? Ela foi mesmo assim, ela foi sem convite, só que a intenção dela era jogar uma maldição na bebê,
na princesa, né? E aí então ela joga essa maldição, mas a 12ª ainda não tinha feito, não tinha ofertado o presente dela, então ela ameniza a maldição da 13ª fada, dizendo que ela não vai morrer, mas que ela vai apenas dormir por 100 anos. E só o príncipe, né? Um príncipe com um beijo de amor poderia salvá-la. E assim acontece a história, e até que aparece um príncipe muito valente que vai até o castelo, que está todo tomado por não são as árvores, por uma mata, né? Tá todo tomado lá por uma vegetação densa, né? Que ninguém consegue passar por aquela mata. E ele consegue passar por aquela mata. Ele vai cortando a vegetação e consegue adentrar ao castelo. Quando ele chega lá, todo mundo dormindo, como se o tempo tivesse parado. Muito bem, e a partir desse ponto, vocês teriam que reescrever. Essa foi a proposta que vocês teriam que fazer, continuar o conto a partir daí. Então, a criança, que eu não preciso dizer o nome, porque não muda nada dizer o nome, mas o que a criança produziu, que vai nos ajudar hoje na aula, ela escreveu a partir desse momento que o príncipe consegue adentrar ao castelo. E olha como que ela fez. Vamos lá. Vamos colocar a atenção nossa na escrita do colega. E foi assim, ó, o que eu vou mostrar agora não precisa copiar, tá bem? Só até aqui vocês copiem e registrem no caderno. A reescrita do aluno não precisa. Então, vamos lá. Ó, tudo estava como antes, como se o tempo tivesse parado naquele reino. Então, a partir desse momento, a criança teria que continuar, que é bem o final da história. E a criança continuou assim. Ele encontrou uma escada e subiu. Encontrou uma princesa e não resistiu à beleza da princesa e beijou. E ela acordou e todos que estavam lá. Depois de uns dias, ele pediu em casamento e os pais concordaram. A princesa estava morrendo de alegria. Eles fizeram agora tem a continuação. Eles fizeram uma grande festa. As fadas foram à festa e a bruxa nunca mais foi vista. Então, essa criança, ela conseguiu ordenar os fatos da maneira como ocorrem e o final, e todos os fatos ela conseguiu colocar, tá bem? Então, o que nós vamos nos atentar aqui é para essas palavras que eu grifei. Por que eu grifei? Porque elas estão com problemas, tá? E o problema tem a ver com o tempo verbal. As palavras que eu grifei são verbos. E quem se lembra o que são os verbos? Os verbos são aquelas palavras que dão ideia de ação, estado ou fenômeno da natureza, tá bem? Então, a primeira aqui, ó, é um verbo, tá? Esse verbo, vamos olhar aqui, ó, direitinho o trecho. E ela acordou e todos que estava lá. Ó, e todos, vejam só, todos. A palavra todos aqui é plural, todos, né?
todos. Aqui a marca do plural S, lembram-se disso? Todos que estava. Será que combina? Todos que estava ou todos que estavam? Todos que estavam, né? Então, aqui, a ideia que a criança quer dar é de passado. Todos que estavam, né? Todos que estavam. Então, como a gente coloca o AM no final? Olha lá, todos que estavam. Lembra-se que eu disse que quando a ação, né? No caso aqui, não é uma ação. Esse verbo aqui não é que não dá ideia de ação, mas é o estado, tá? Qual é o estado das pessoas lá? Eles acordaram, então o estado deles foi de despertar, tá bom? Eles passaram vamos dizer assim, de sonolência, passaram de um estado para outro, tá? Então, por isso que a gente fala que é um verbo de estado, né? Uma situação que muda. Então, o verbo estar, tá bem? Então, aqui ele se refere a um estado de sonolência que vem para o despertar. Ó, todos que estavam lá. O que aconteceu com eles? Despertaram, acordaram, né? Então, se ela colocou aqui todos, então aqui tem que combinar também o verbo. O verbo também tem que ir para o plural, ó. Todos estavam e não estava, tá? Então, além de concordar por estar no plural, como que fica o passado? Porque a ideia é de passado, né? O AM no final, tá bom? Seguindo, então, a nossa reflexão, a nossa análise. Depois de uns dias, ele pediu em casamento e os pais concordaram. Então, vejam que ela está contando uma coisa que já aconteceu. A criança aqui, ela coloca a narrativa dela, né? No passado, ela conta coisas que já aconteceram. Então, o tempo aqui é o passado, não é? E olha como que ela marcou esse verbo aqui, ó. E os pais, ó, plural. O que os pais fizeram? Concordaram. Mas olha como ela marcou o passado. Tá correto? Não, né? Porque ela colocou o ão, e o ão indica futuro. E os pais concordarão? Não, e os pais concordaram, eles já fizeram essa ação de concordar, já passou. Então, aqui, como que é o correto? Terminar com AM. Concordaram. Olha lá, ó. Concordaram, é o passado. A ideia que eu quero dar é de passado. E quem fez a ação? Mais de um, ó, os pais. Por isso estão estando no plural. E sendo passado, tem que terminar com AM. Tá bem? Bom, eu vou encerrar esse vídeo aqui. No próximo, a gente já finaliza.